Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. E a pedido do nosso pastor, ele pediu para voltar à escola bíblica dominical. E vamos fazer a vontade de Deus, né? De Deus. O nosso pastor, ele é nosso pastor, é um homem de Deus. Se Deus colocou isso no coração dele, então vamos fazer desta forma mesmo. Porque Deus coloca as intenções no coração do nosso pastor e nós executamos, que nós estamos aqui para ajudar, né? Oramos, soberano e eterno Pai, Senhor amado, desde já, Senhor, nós queremos lhe agradecer, Pai, por estar aqui em tua casa, ter a oportunidade de aprender a tua palavra, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, nos ajuda, nos abençoa, Pai, nos dê entendimento, Senhor, discernimento para, Senhor, entender a tua palavra, Pai. Senhor, nos dá graça, Senhor. Também pedimos a ti, Senhor, traga cada um, Senhor, dos alunos novamente para aqui, Senhor, para a classe da escola bíblica, tanto a mocidade, a classe dos irmãos. Vai dando graça, Pai, para cada um, Pai. Estamos em momentos de pandemia, Senhor, mas, Senhor, o Senhor é quem nos sustenta, Pai. Temos que fazer a nossa parte, mas nos ajuda, Pai. Nós precisamos de estar, Senhor, juntos para aprender a Tua palavra e para, Senhor, cultuar o Teu santo nome. Senhor, desde já nós lhe agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Fernando. Só os irmãos para o Senhor. Amém. Esse trimestre, né, teve uma determinação do nosso ministério, então juntou-se as duas classes, tanto jovens como adultos, tem a mesma revista. Né, o pastor Edmir, se eu não me engano, ele é o autor dessa lição. Depois eu corrijo o nome, se agora deu branco, mas acho que é Edmir, se eu não me engano, confirma por favor, estava bem no comecinho. Acho que é Edmir. Ele fez essa revista na década de 90 e ele já dorme, descansa no Senhor. Então, por causa disso, o Ministério fez uma releitura novamente dessa lição para esse período de pandemia, que é bem propício. Olha só, uma lição feita na década de 90. Olha como a Bíblia se renova. O pastor já não está mais, ele já é falecido, descansa no Senhor, e agora está servindo para 2020, né? 20 anos depois, né? 10 anos depois, 90, 2000, 2010, mais, né? 30 anos depois. Então, a lição de hoje Daniel ora por um despertamento. E você me interrompe com o sininho, tá? Uma das coisas que eu tive dificuldade de dar aula é que não tinha um sininho para parar. E meu pai brigava comigo que a aula passava de 1 hora. Toda aula ele brigava. Você falou mais de 1 hora. Eu falei, pai, não tem ninguém para bater o sininho. Então, a lição é os princípios divinos em tempo de crise. Lição do dia 5. Pena que eu não vou conseguir projetar hoje. Mas o princípio divino em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém, é o avivamento espiritual nos exemplos para os nossos dias. Vocês estão aqui, como também estou com as pessoas online aqui que estão nos assistindo. Um deles é nosso pastor que está trabalhando, pediu. Por que eu comecei a fazer online? Porque tinha muita gente trabalhando antes da pandemia. Um deles é o Valdir, o irmão Valdir, que é o irmão Nenê. O Fábio também trabalha, o irmão Kleber trabalha. E meus pais, eles eram feirantes. Meu avô Joel, descansa no Senhor, ele era feirante. E a gente trabalhava de domingo na feira. E uma das coisas que eu sempre vi eles na feira falando foi assim, como eu queria estar na escola dominical. E o meu pai sempre fala, você pode confirmar. E eles oraram nesse sentido para que o Senhor transformasse o meio de sustento da nossa família num outro meio, que a gente pudesse vir na escola dominical. E, graças a Deus, o Senhor nos ouviu. E meu avô largou a feira, meu pai largou a feira, fizeram outras atividades profissionais, desenvolveram outras atividades. Meu pai cresceu muito na carreira dele. Meu pai, se comparar a idade que ele era feirante com a idade que ele terminou, ele deu um salto assim gigantesco na carreira dele e nós, filhos, observamos isso. Resultado de oração, que é o tema de hoje, né? Então, eu também, dando aula online, eu fiquei preocupado. Falei, não, tem gente que precisa ouvir a palavra de Deus, mesmo não conseguindo ouvir, porque às vezes eu trabalho, é o sustento dela, né? Então, a ideia do online é essa.
A oração de hoje é Daniel ora para um despertamento, e bem propício essa lição sobre oração. O objetivo geral é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento. As pessoas ficam aguardando o avivamento. Vai continuar esperando. Porque não é assim que funciona. Não é um dia vai chegar, opa, estou avivado. Acordou desanimado, dormiu avivado. Não é. Isso é uma constante. Isso é um trabalho, é um crescimento espiritual. No trimestre passado a gente explicou o livro de Efésios, que é dividido em capítulos, e cada um deles é uma maturidade cristã. E depois que você entendeu tudo, Paulo falou, opa, vamos falar no capítulo 6, falar, existe uma guerra. Você só está preparado para a guerra no capítulo 6. Antes disso, você tem que passar por 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma coisa, nós temos que apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado pela oração, pontuar a resposta divina à oração a Daniel, e destacar o resultado do despertamento proveniente de Deus. Deus dá o despertamento. E Ele está dando o despertamento desde o dia que Jesus veio à Terra. Aquilo é um despertamento. O Messias veio. Então, já o despertamento não é que vai vir. Tem gente que ainda está esperando. Não, já veio. O maior despertamento é o Messias. É Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe. Daniel 9, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reis dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, opa, ao detalhe, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar as orações e súplicas com jejum e saco de cinza. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes o dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 2, do 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Esdra, capítulo 1, versículo 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou a faca, né? Matou mesmo, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Quem está em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. 4. E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar, e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. 5. Então se levantaram os chefes e os pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Texto grande de leitura bíblica, mas só a aula aí já podia parar aqui, né? Já explicou quase tudo. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Verdade prática da lição de hoje: o cristão dedicado à oração exerce influência no céu,
na terra e até contra os poderes malignos. Então, o ponto central da lição de hoje é: precisamos estudar a palavra e orar para o despertamento espiritual. O pior problema hoje em dia é discutir Bíblia com crente. Como o crente dá trabalho. Você evangelizar uma pessoa que não conhece é muito mais simples. Você vai, a pessoa está sede. Mas uma pessoa magoada, uma pessoa que já está frustrada, uma pessoa que já ouviu tanta heresia, e você trazer uma água da verdade para ela já acha que ela não é difícil. No entanto que uma das coisas que eu falo até às vezes para o Paulinho, falo também para o Vinícius que está aqui, tentem diferenciar quem é que quer aprender a palavra e quem quer tirar um sarro da nossa cara. A Bíblia fala: não jogueis pérolas aos porcos, né? Então, tem gente que é terra boa, ela quer aprender, ele quer água, ele está com sede. E tem gente que não, ele quer te confrontar. Fuja do confronto. Como o pastor pregou na terça-feira, sai fora das discussões tolas. Tito também fala: não entreis em vãs discussões. Então, nós precisamos estudar a palavra para podermos nos solidificar na palavra, estarmos enraizados. E isso, às vezes, a gente vê quando a gente começa a estudar, você começa a enxergar as heresias, e aquilo é tão grotesco que você quer sair para o combate. Não funciona assim. A Bíblia falou: ide pregai o evangelho. Não ide combater o evangelho, não ide espancar o evangelho, não ide empurrar o evangelho. Não, é pregar, é ensinar, é redaguir. A palavra fala que toda a palavra escrita serve para ensinar, para orientar, para corrigir, não para combate. Tópicos dessa lição: Daniel foi despertado a orar. A resposta de oração de Daniel. E o 3, o resultado em um despertamento proveniente de Deus. Os cristãos brilham como a luz. Mateus capítulo 5, versículo 15. Vamos ler? Mateus 5, 15. Bíblia online. Eu uso a Bíblia online, gosto muito dela. Mateus capítulo 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador que dá luz a todos que estão na casa. O que ele está falando? Você não acende um lampião e põe embaixo da cama. Vai pegar fogo. Você não esconde isso. Você tem que deixar para que todos vejam. No centro, a lâmpada tem que estar no centro. Eu, quando comprei meu apartamento, era tudo spot na parede. Eu cheguei e falei: mas parece uma caverna esse apartamento, é escuro. Eu tive que arrancar e colocar no centro. Se você for no meu prédio, você vai ver que poucos apartamentos fizeram isso. Então você vê a diferença de uma casa escura e uma casa clara. É esse o princípio. E resplandece em meio de uma geração corrompida e perversa. Como eu falei, a geração de hoje está acostumada com a heresia e não sabe mais diferenciar. É o famoso fake news. O que é verdade? É o que você sempre vê. O que é verdade hoje? A verdade é muito relativa hoje, porque todo mundo ter a sua verdade, todo mundo mata e destrói pela sua verdade. Por isso que sempre nós que pregamos o evangelho temos a verdade bíblica. Ela se auto-explica. Eu não preciso nem de mim, se eu ficar só lendo aqui um capítulo, o próprio Espírito Santo vai pegar esses versículos e bater na sua alma. Eu não preciso nem eu ficar falando, porque não precisa, porque a Bíblia se auto-explica. Existem textos mais complicados que precisam de um estudo. Existe um preço. Provérbios fala, para ter sabedoria você tem que pagar o preço. Existem textos de Paulo, existem textos de Jesus, você precisa se dedicar um pouquinho mais, entender, ler, aí vai revelar. Mas tem outros que já são bem claros e explícitos. Assim, na era de Daniel, que se tornou cativo, Daniel foi cativo para a Babilônia com uma idade de mais ou menos 15 anos. No ano de 606 a.C. E ele gozava de um conceito elevado, ele era estudioso, ele já era respeitado no povo dele. Ele era da nobreza, né? Ele já era da nobreza no reinado anterior. Então assim, ele já tinha um destaque. Aí,
O rei pegou todos os príncipes, a Babilônia tinha um conceito interessante, ela não destruía a cultura do próximo, ela pegava a inteligência do próximo. Isso militarmente e estrategicamente é genial, porque você não destrói, você absorve. Então ele crescia militarmente porque ele pegava o conhecimento das outras e absorvia, né? Então, no entanto que ela foi uma grande nação. Ela cresceu por causa disso. Fale, por favor. Eu não sei se o Rodrigo estava lá na nossa cidade, quando a gente pegou essa aula aí, falando sobre Daniel, quando ele foi levado para a portuguesa, como o irmão falou que eu tenho em torno de 15 anos, lá na nossa classe eu estava na faixa de 12, né? Mas não faz muita diferença, né? E o professor Dário, ele enfatizou bem esse ponto. Uma criança hoje, com 12 ou 15 anos, nesse mundo corrompido, ele atravessar um período longo de tempo e não se corromper. Isso fala muito comigo. Sim. Muito. Aí a gente entende Qual pela... é a minha estrutura, meu Fernando, Sim. para não se corromper? E Daniel nos ensina isso. Como não? Por que ele não se corrompeu? E vamos, é ótima a sua pergunta. Ele passou dos 12 anos, ficou 70 cativo, então vamos calcular que ele saiu de lá com 85 anos. Alguns dizem que ele morreu no próprio cativeiro, ele não chegou aí, ele ficou na Babilônia, morreu lá. 85, 90 anos, mais ou menos. Como a pessoa não se corrompe? Porque ele estava firmado na palavra. Ele lia e meditava e orava. Ele buscava o Senhor. Ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha raízes. A pessoa que tem raízes, Jesus fala que é igual uma casa construída na rocha. Vai vir dificuldade, vai vir tribulações, mas a casa está em pé, porque existe raiz. Até foi lições passadas, fomos falando sobre isso. Daniel, a vida dele é exemplar nesse sentido. Ele não se corrompeu, porque ele tinha base. Então, como hoje, e biblicamente falando, por que as pessoas caem? Porque está faltando base. Eu dei 13 aulas de Efésios. Você acha que teve gente que não leu o livro de Efésios? 13 aulas. Eu peguei do capítulo 1 ao capítulo 6. E teve gente que não leu. Como quer aprender? O que era uma coisa de 1 hora, o autor conseguiu da revista passada colocar em 13 domingos. Só assim para ler e deleitar, e mesmo assim, aí não lê. E vem a tribulação, porque vai vir, as tribulações são cíclicas. Eu estava vendo uma pregação lá do Belém, eu não lembro o nome daquele pastor. Eu sou muito ruim com o nome, tá? O nome de pessoas, o importante é Cristo. Mas teve um pastor no Belém que pregou 2 domingos atrás, que estava listando todas as pandemias mundiais da história. Essa é a 7ª ou 8ª, se eu não me engano. Não é novidade. Ele listou assim, ó, e ele pegou na Bíblia, ele pegou na história, ele foi listando todas, desde a praga lá. Então assim, é cíclico as coisas. E se Jesus não vier, vai ter outra. De outra coisa. E vai ter outra guerra. E vai ter, porque faz parte do pecado, das coisas humanas. Mas o povo de Deus está passando no meio disso. Os que passam é o que tem raiz. Hoje você está aqui, ó, com uma igreja vazia, mas tem gente que está entrando em abstinência porque não consegue vir para a igreja. Mas onde está o culto dela? Está na parede? Ou está aqui dentro? Onde está a raiz dela? A raiz dela é esse banco aqui? Que nem lembra daquela irmã que sentava somente naquela cadeira? E quem sentasse ela expulsava? Aquela cadeira é o patrimônio? Não. Não é assim. Então, Daniel, ele nos dá um exemplo da vida dele, que onde ele estiver, ele é o templo do Espírito Santo. Ele estava cativo num terreno inimigo, né? Ele começou, e ele orava 3 vezes por dia. Daniel 9:3 fala que ele se cobria com cinzas e saco, sinal de humildade. Pode perguntar. Daniel, como o irmão leu aí no verso 2 da lição, verso 2, ele estava também atento à profecia do Senhor que foi dada a Jeremias. Mas como que você conhece a Ele profecia? percebeu que o prazo estava se vencendo e nada tinha acontecido. Mas então, aí está o detalhe. Como que você está atento à profecia? Lembra? Jeremias falou num tempo antes dele. Pouco, curto até. Foi muito, quase contemporâneo. Foi que na queda
Jeremias avisou o povo de Israel e depois veio a Babilônia. Ele avisou. Ninguém deu nem aí para Jeremias. O povo foi levado cativo. Aí ele leu o que o assistente de Jeremias, eu não lembro agora o nome dele, escreveu o livro de Jeremias e depois chegou no Daniel, Daniel leu e viu. Da mesma forma, hoje está escrito em Apocalipse que teriam diversas peças, guerras, rumores de guerras. Nós estamos em guerras, rumores de guerras e coisas e assim. Pedro ainda fala que vai ter pessoas ensinando heresias que vai fazer fogo cair do céu. Está em Pedro. Está tudo escrito. Você já imaginou alguém fazer um culto e cair fogo do céu? Com quanta gente que vai seguir? A Bíblia também fala que cairá uma estrela do céu e destruirá uma terça parte da terra. Está em Apocalipse. Está tudo escrito. Ou como outras pessoas que eu conheço, eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo. Eu, pelo contrário, eu gosto de ler Apocalipse porque eu quero saber. É revelação. Apocalipse se fala revelação. Tem muita coisa ali que eu não tenho a mínima ideia do que é. Mas eu tenho que buscar. Tem coisas ali que já aconteceram. Por exemplo, o Império Romano, que é o dragão que sai do mar. Que é o escudo romano, que tinha um símbolo do dragão. Alguns símbolos de animais que tem no Apocalipse são reinos que já aconteceram. Mas tem um que não aconteceu ainda. Então tem que estudar. Então, como Daniel se previu o que ia acontecer, que durava 70 anos? Porque ele estudou a Bíblia. Então a lição de hoje foca nisso. Tem gente que está alienada ao mundo, não está vendo os Estados Unidos mandar porta-aviões no mar da China, não está vendo a China invadindo a Índia, 2 países atomicamente grandes, não está vendo a Austrália, recentemente, essa semana, anunciando que está reforçando seus mísseis antiaéreos de longo alcance. Não está vendo o movimento na Europa de união, de um governo único. Porque querem um governo único e tentam fazer de tudo. Não está vendo o movimento comunista invadindo o mundo através de pandemias, através de eu crio uma doença, depois eu ofereço um negócio, a cura. Tudo está acontecendo, só que a pessoa está lá. Senhor, cadê meu carro? Cadê minha casa? Mas quando alguém pegar ali e falar, tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, enquanto muita gente está esperando as suas bênçãos materiais, o mundo está acontecendo. E as profecias bíblicas estão acontecendo. Muita gente está lá. Voltando à lição, só para vocês verem aqui. O reino da Babilônia era tão grande que ele pegou uma parte do Egito, Arábia Saudita, uma parte do Irã, uma parte do Iraque, é o Iraque, na verdade, o capital da Babilônia é o Iraque, hoje que nós conhecemos como Iraque, e uma parte da Turquia. Bem aquele miolo ali que é o caldeirão até hoje. Então o reino da Babilônia pegou tudo isso, certo? E era uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia, para a rainha da Nabucodonosor. Eu não lembro o nome. Ela tinha um jardim que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana era um, as pirâmides do Egito era outro. Tinha uma estátua de Rhodes, se não me engano, na Grécia. E tinha um jardim suspenso do Babilônia. Hoje está assim. Porque Deus falou uma profecia que eles iam cair. Caiu a Babilônia. Ia virar pó. E as pessoas iam falar, nossa, a Babilônia caiu. Hoje está aí, é um sítio arqueológico. E eu gosto muito de estudar. Tem um livro que eu recomendo, chama E a Bíblia Tinha Razão. Ele não é evangélico. Ele é científico. Foi um cientista arqueólogo que ele quis provar que a Bíblia não tinha fundamento. E ele coloca no texto assim: eu comecei esse livro com o objetivo de provar que a Bíblia não tem fundamento, blá 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 blá, e fui buscar evidências arqueológicas baseadas em fatos científicos. E ele se surpreendeu, onde ele começou a achar um monte de coisa. É um livro grandinho, mas super recomendo. E o objetivo dele não é um livro teológico, ele é um livro realmente científico, que você vai achar na parte científica, e ele relaciona com a Bíblia. É muito interessante. Então, Daniel, ele tinha condições de orar e não se misturou ao paganismo devido às suas raízes, devido aos seus fundamentos.
Então, o que nos impede ou nos limita a não pecar é quanto mais perto a gente se santificar. E como a gente já ensinou nas outras aulas, o que é santificar? Santificar não é eu ser santo, é eu me aproximar do santo. Como Moisés fez. Moisés subiu no monte e ficou lá 40 dias com Deus. Quando ele voltou brilhando. Era Moisés que estava brilhando? Não, era o resto da santidade que estava sobrando lá e caiu nele. Refletia, nós somos um espelho, nós refletimos aquilo que é mandado para a gente. Então, se nosso espelho está limpinho, nós refletimos a luz de Cristo. Se o nosso espelho está sujo, vai refletir nada, vai ficar um borrão. Então, o que a santidade não é algo que eu consigo fazer pelas minhas capacidades físicas. Não, é algo que eu tento a todo custo chegar no mais próximo de Deus e Ele vai me limpando. O lavar regenerador, de dentro para fora, e vai tirando. Então, se eu sou viciado em alguma coisa e não tenho... Um viciado por si só não consegue se salvar. Você pode internar, você pode fazer tudo, mas não vai, ele está viciado. Mas, quando ele se dispõe a chegar mais perto de Deus e buscar a face, e orar, e prender, o Senhor vai limpando. E ele se torna livre. Mas afasta de Deus para ver o que acontece. O vício volta. E como a Bíblia fala, ainda vem com mais 7. Né? Fica pior. E o estado anterior é pior do que o primeiro. Né? Posterior. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15, capítulo 29, que Ele escuta as orações do justo. Deus escuta as orações de quem é justo. Inverte esse versículo. Deus não escuta a oração de quem? A Bíblia tem dois sentidos sempre. Você tem que sempre ler de um lado, aí você inverte a lógica, porque está numa lógica, né? Ele ouve a oração do justo, inverte. Ele não ouve a oração do injusto. Eu tentei trazer aqui, mas achei que ia tomar muito tempo. Tem 21 maneiras que Deus não ouve a sua oração. É um estudo que eu gostei muito, e a pessoa tem diversas formas. Eu vou falar duas, só mais para frente, que já é meio genérico. A oração do reto é o seu contentamento. Deus gosta de ouvir a pessoa que é reta, que é justa. E Daniel era. Você tem uma audiência com o Pai daquele que é reto, aquele que pratica a obra, aquele que está próximo dele. É igual você tem dois filhos. Você tem um filho que te obedece e você tem um filho rebelde. Qual que você dá mais atenção? Eu amo os dois. Você ama os dois? Sim, eu amo os dois. Mas qual aquele que vem falar com você e você não fica com vontade de dar um tapa na orelha? O que te obedece, o que segue as suas orientações. Porque o outro vem com petulância, e você já quer dar uma na orelha para baixar, para ser mais humilde. Né? Não estou orientando a agressão, não é isso. É que a fúria do pai. Opa, você está falando com quem? Você acha que está falando com seus amiguinhos? Você baixa para falar comigo. Qual a diferença? Eu até acho que o proceder é diferente, né? O proceder é diferente. Então, é a mesma coisa. Aquele que está bem diante dos olhos de Deus é justo. O Senhor não ouve ou atende. Agora, aquela pessoa que faz tudo errado, não ouve, você fala, não obedece, ainda vai orar, você acha que vai ser recebido como essa oração? Opa, Deus ouve todas? Ouve, Ele é onisciente. Sabe todas. Mas a Bíblia registra que nem todas Ele dá atenção. E vou mostrar. Daniel, na sua estatura espiritual, ele capacita a enfrentar os problemas com oração. Eu lembro de acho que foi meu pai que me contou, que tinha uma igreja que estava com bastante problema e não conseguia resolver. Aí reunia todos os obreiros e tentava discutir e não conseguia. E depois que acabou todas as soluções, falei, vamos orar para ver se Deus dá a solução. Aí um ancião levantou, mas vocês querem orar agora? Vocês tinham que ter orado no começo. Para ele dar a sabedoria para enfrentar. Depois que vocês já discutiram tudo, que vocês não têm mais o que fazer, aí agora vocês querem orar? Depois do morto, depois que está morto, depois que o leite caiu, depois que estourou tudo, agora que você quer orar? Por que você não orou antes? Quando começou um ventinho. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, me tira dessa tentação. Senhor, me livra desse mal. Senhor, me protege disso. Senhor, me orienta, me dê sabedoria. Por que não ora antes? Depois que a casa caiu, está tudo... Ai, meu Deus, a casa foi embora, o mar levou.
Mas ora antes, né? É igual o filho vai lá no restaurante, come, e depois o pai vem que pagar minha conta. Por que tu foi num restaurante sem dinheiro? Mas né? É a mesma, eu faço essas analogias com o nosso dia a dia, mas é a mesma coisa, é sem sentido. Eu vou lá, gasto, compro uma Ferrari, aí, pai, vem pagar minha Ferrari aqui. Né? Não tem sentido. Então, a própria vida de Daniel, ele era fundamentado na palavra e ele alcançou livramentos e vitórias através da perseverança em oração. Daniel 2, 18, 20. Daniel 2. Para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este mistério. Olha o que ele está pedindo. Deus, me dê misericórdia sobre esse mistério. O Senhor me mostrou um monte de animais. Eu não tenho, nunca vi esses bichos. E eu não sei o que, que é. Me dê sabedoria. Esse é do sonho. É do sonho. Do sonho da estátua. Isso, da estátua já, né? Isso. Do Nabucodonosor, capítulo 2. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Isso mesmo. Nabucodonosor sonhou, pediu para ele interpretar. Imagina a situação de Daniel. Às vezes, toda vez que eu vejo ele não contou o sonho para Daniel. Eu sonhei, Vini. Se vira aí, interpreta. Você não me contou o que você sonhou. Não, você não, se vira aí. E é interessante que quando ele chama todos os sábios, é a primeira pergunta deles. Ele fala assim, tive um sonho e eu quero que vocês me deem a interpretação. Eles, claro, só me conta aí o sonho. Já estavam preparados. Já tem o mecanismo. E o rei ele está sábio nisso. Nabucodonosor fala para eles, vocês não vão me enrolar. Eu não vou contar o sonho, não lembro o sonho. Ou vocês falam, ou vocês e a família de vocês vai morrer. Então, o que é legal de Daniel é que é diferente de José. Porque quando o governador do Egito chama, ele fala que sonhou com espigas e vacas. Ele conta o sonho, o governador conta. E Daniel dá interpretação, que é a sabedoria, né? Dá a sabedoria a interpretação é essa do sonho. Aí ele fala, então o que fazer? E nesse o que fazer é onde Deus usa José. Agora, o Nabucodonosor não conta o sonho. Aí Daniel volta e fala assim, eu vou interpretar, mas você não mata ninguém. Ele ainda intercede pelos outros sábios, os feiticeiros, os bruxos. Olha que interessante. Ele intercede pelos outros. E com certeza eram concorrentes dele. Queriam ver a cabeça dele. Exatamente. E mais pra frente a gente vê que acontece isso, que queriam ver ele na cova do leão. Essa é a diferença do cristão. Ele não está aqui para causar causa, ele não está aqui para fazer intriga, não quer fazer. Amai os vossos inimigos como a si mesmo. Cristo nos ensinou isso. Daniel, além de ter uma comunhão com Deus, vai pedir, ele intercede pelos outros adivinhos, fala, não precisa matá-los. Se eles fossem espertos, né, não tinha morrido lá na frente, nos capítulos anteriores, na cova do leão, porque tentaram de novo. Né? Os inimigos deles jogaram ele mexeram lá nas leis do Persa para poder jogar Daniel na cova. A gente conhece a história. Então, Daniel alcançou essa vitória, a interpretação do sonho, porque foi pedir a Deus orientação. Irmãos, eu estou fazendo um mestrado pela segunda vez. A primeira eu fui reprovado. Eu estou orando que nem um doido para Deus me ensinar o que eu estou errando, aonde eu estou errando, porque eu leio algumas coisas e falo, não estou entendendo. É uma experiência minha. Nem tudo está claro. Está acima, às vezes, do nosso intelecto, muitas coisas. E eu falo assim, Deus, me ajuda, me ensina. E eu começo a ler, as coisas fazem assim. Uma das experiências que eu tenho, e o meu professor Paulinho, ele dá testemunho disso, até os 9 anos, eu travei numa lição do clarinete, na lição 11, por acho que 1 ano ou 2. Eu não saí daquela lição. O Paulinho chegou para mim e falou assim, Fernando, acho que música, vai orar, que música não está dando certo para você, vai orar. E eu falei, Jesus, né? Acho que não tem, nem todo mundo é músico, né? Eu vou orar.
falei, Senhor, eu queria tocar, meu sonho é tocar clarinete, e eu fui orar. Irmãos, aquilo abriu a minha mente, e eu lembro até hoje como aconteceu isso, que eu estava sentado, e meu ouvido começou a abrir, e é uma experiência que eu não consigo, eu vou tentar descrever, mas é uma experiência minha. Eu comecei a ouvir segmentos de instrumentos. Hoje um músico consegue fazer isso, mas a pessoa que não tem tanta aptidão musical não é tão simples. Você ouvir um que é grave, que é agudo, você consegue assim, no meio de uma orquestra, você prestar atenção em um instrumento. Somente um instrumento. Com um músico que já está acostumado, já toca há muito tempo, isso é mais simples, a gente somos treinados aí. Mas imagina do nada o seu ouvido fazer assim, ele abrir. Você começar a ver as bolinhas pretas e entender a mecânica da música. Foi esforço meu. Tive minha parcela de estudo, mas não foi só meu. O Senhor me abriu a mente. Ele me deu capacidade de tocar e toca até hoje na casa de Deus. Se voltar aqui à orquestra, estou tocando novamente. Porque Ele me deu essa capacidade. Do mesmo jeito que em Gênesis fala que Ele deu um para ferreiro, um para escultura, outro para trabalhar com bronze. Ele que dá as habilidades. Cabe a nós buscarmos. Provérbios fala, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem não gosta de estudar é louco. Quem não gosta de buscar conhecimento é louco. É uma pessoa cega andando no meio do tiroteio. Meu sonho é ser doutor. Eu estou buscando isso. Eu quero ter meu doutorado. É extremamente difícil. Não é simples. Representa 1,3 pessoas da população brasileira. Né? Universitário acho que é 4%, mestrado cai para 2%, doutor é 1%. Tem poucos doutores. E os que tem ainda, como vocês viram nessa semana, ainda tem currículo falso. Né? Porque não é tão simples ser doutor. Você batendo, eu sou doutor de Harvard. Ah, filho, Harvard fala, você nunca passou aqui. Cadê seus artigos? Né? Como aconteceu algumas vezes, algumas pessoas passaram vergonha. Mas um sonho meu é isso. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus não quiser, vai vir. Posso, tem outra coisa a fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e buscar. Então, nesse mestrado, por exemplo, eu vou lendo os artigos, eu não entendo, eu paro, falo, Jesus, eu não tenho ideia do que está escrito aqui, eu não sei o que esse cara escreveu, mas eu preciso entender. É uma oração sincera. Quando eu leio de novo, está e está encaixando. E é uma experiência que é minha. Eu não consigo passar essa experiência. É a minha oração com Deus. E a resposta dele comigo. Da mesma forma, Daniel tinha a experiência dele com Deus. Deus dava os sonhos, dava visões e ele pedia interpretá-lo. Então a lição de hoje, as pessoas têm que ter essa experiência com Deus particular. Eu quero fazer isso, eu gostaria, desejo no meu coração fazer isso. Provérbios fala que se os planos... mostre os seus planos ao Senhor, Ele dará o caminho. Deixa eu ver se eu lembro. Então, muitos cristãos só visitam a oração, né, que é o tópico 2 da lição 1, só quando tem problema, ou no culto de oração, ou só ora na igreja. Mas não tem mais igreja aí. Não está tendo... né, agora está tendo de volta. Mas os que não estão vendo, não estão orando mais? Não está orando para comer, não ora para acordar, não ora para dormir, não ora mais, porque só ora na igreja. E se a igreja for tirada? E se a gente tiver um novo governo que seja totalmente contra, como está acontecendo na China, que aproveitou a pandemia e começou a passar o trator em cima das igrejas? E aí, se acabou o cristianismo? Então, Daniel, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Quer começar uma vida de oração? De manhã, de tarde e de noite. É o mínimo. É o mínimo. De manhã, de tarde e de noite. Obrigado por acordar, obrigado pela comida, obrigado pelo dia. 3 obrigados. Era experiente. E muitos cristãos ele não conseguem servir de ação decisiva. Sabe? Aquela pessoa precisa daquela pessoa. Me dá uma resposta.
Mas que resposta que ele vai dar se ele não está? Ele não tem a posição decisiva. Sérgio, precisa da sua ajuda. O que você fala? Qual que é a sua orientação? Não tem nada. Por quê? Não está cheio, não se preparou. Como que ele pode dar se ele não tem? Você prega aquilo que você vive. E uma das coisas mais difíceis que eu falo até para os irmãos, ensinar é uma das coisas complicadas, porque a gente é duplamente julgado. Eu dou um desvio, minha esposa, professor, mas eu tenho um personal inimigo. Eu tenho um inimigo pessoal, assim, tipo, você escorregou no negócio, professor da escola militar, eu falei, mas calma, nossa, me perdoa, tal, tá certo, mas por quê? Você é duplamente julgado. Nem cheguei em casa seria necessário. Eu não sabia ter falado aqui. Nossos feedbacks online. A minha esposa também, você fez 1 hora de escola dominical, você tá doido? Eu falei, esqueci, perdi o tempo. Aí o último deu 1h40, nossa. Então, Daniel teve suas vitórias através da oração. Um dia ela falou assim pra mim: se você ficar andando em cima do púlpito, você vai deixar os irmãos tontos. Eu vou mostrar aqui agora. Às vezes eu ponho a aula para minha esposa ouvir e ela fica me corrigindo. Eu falei, não, eu ouço, eu gosto até de fazer isso, mas eu falei, nossa, mas a bichinha é crítica, assim, é pior que julgamento de lado, de banca. Mas é bom isso. É bom. É sincero, né? Você vê que não é uma. Não, é julgamento na lata. É sincero. Meu pai também faz isso. Meu pai, eu assisti sua aula. Tá errado isso? Isso? Pai, desculpa, eu vou corrigir no próximo, eu já não presto atenção. Então, Daniel foi despertado a orar e teve até um evento e Belsazar pegou as coisas, né? Nabonido era o rei, Belsazar estava no lugar dele enquanto ele estava na outra capital. Ele pegou os utensílios do templo e começou a fazer uma festa. Outra ação. E Deus apareceu com a sua mão e escreveu na parede. Bateu pânico em todo mundo que estava na festa. Daniel já não estava como uma figura popular, porque se passava alguns anos, ele já entende-se que ele já estava como uma figura secundária no canto dele. A mãe de Belsazar falou assim: opa, teu pai tinha uma pessoa, o seu avô, que era Nabucodonosor, tinha uma pessoa que era sábio e sabia interpretações. Ficou marcado. Aí mandaram chamar Daniel. Dá a entender que Daniel já não estava mais no palácio, ele já tinha como um papel secundário, ele já tinha saído porque mudou-se o reinado, mas ele ainda era reconhecido anos depois. E ele interpretou o que Deus escreveu, que era a queda do Império Babilônico na mão de Ciro. Então, houve uma intervenção divina, o rei Nabonido viu que os dedos da mão do homem estavam lá na parede, Daniel 5, capítulo 5, e depois Daniel foi introduzido à festa através da rainha mãe que deu orientação: olha, tem um homem que é sábio, vai lá buscar. Trouxeram o Daniel, que não estava na festa, e ele interpretou. E ele falou: seu reino foi dividido e foi dado entre medos e persas. Então, tudo aconteceu na vida de Daniel como resultado de uma vida consagrada. Você quer ver se a pessoa é consagrada? Não é quantas línguas estranhas ela fala. E eu sou muito bem claro, estou falando isso numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 18. Não é quantas línguas estranhas você fala. Já vi muita gente pular, virar da duplo carpátio, falar, chega no lado de fora, está saindo no tapa com outro irmão. A Bíblia nos ensina que, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, é a mesma coisa que um sino que só bate e o som ressoa assim, some. Existem 9 dons, biblicamente. Mas uma coisa que você vê, e Efésios ensina muito isso, por isso eu sempre vou voltar para o livro de Efésios, é frutos do Espírito. Gálatas também força muito isso. Você quer ver se a pessoa é usada por Deus? Não quanto de línguas que ela fala. É os frutos do Espírito. Paz, mansidão, benignidade, temperança, amor, longanimidade, que é um dos principais. Capacidade de ficar em pé diante da dificuldade.
casa caiu, mas ele está em pé. Porque nem tudo depende. O barco está lá, mas ele está em pé. Porque ele está firmado na rocha. Pode ser a família inteira cair, mas ele está em pé. Isso é fruto, isso é uma pessoa consagrada, isso é uma pessoa que tem vida íntima com Deus. Vai passar pelas mesmas dificuldades que todo mundo, mas vai ter uma atuação diferente. Então, Daniel alcançava suas vitórias através da oração, de uma vida consagrada a Deus, na presença até dos seus inimigos. Que legal, carro do ovo passando no vídeo online. Tá, a gente está transmitindo, agora vai ficar carro do ovo no fundo, mas tudo bem. Então, em resposta às orações de Daniel sobre o reino babilônico, Deus ouviu e completou uma profecia que tinha sido feita 200 anos atrás, e Daniel sabia dessa profecia, que é o rei Ciro. No entanto, que quando o rei Ciro entra, Daniel vai falar com ele e fala assim, ó, você é resultado de uma profecia. Mas como que Daniel sabia disso? Porque ele estava lendo. Então Daniel sabia que o cativeiro seria 70 anos, e ao mesmo tempo sabia que depois de 70 anos viria um cara que ele nunca viu na vida, chamado Ciro, e ia libertar. O que ele fez? Ficou esperando. Da mesma forma, o cristão hoje, sabemos que Jesus veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou, apareceu para mais de 500 pessoas e foi arrebatado aos céus. E falou, eu voltarei. Baseado nas palavras, e lendo a palavra e vivendo, você sabe o seguinte, independente do que aconteça nesse mundo, ele vai voltar. Porque se ele falou que veio, ele veio. Ele falou que ia morrer, ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou. 3, ele acertou. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Então, o cristão está esperando isso. Então ele não tem tempo de fazer bagunça, não tem tempo de desviar. O verdadeiro cristão genuíno não tem tempo de desviar. Porque ele sabe que Jesus está vindo. Então assim, eu vou correr o risco de ir para o inferno? Mas nem! Eu vou agarrar o céu à força. A Bíblia fala, o céu é tomado à força, eu correr o risco, eu ter 50% de ir para o inferno, passar a eternidade lá. Não, deu tanto trabalho até agora, eu vou continuar dando trabalho para ir para o céu. Eu vou na luta. Então assim, não existe coisa que... Existe muita coisa que te atrai para o mundo, existe, mas você fala, não, o céu é melhor. E você fica no combate diário. E o reino de Ciro veio, como diz a profecia, e trouxe prosperidade, libertou o povo. No primeiro reinado de Ciro da Pérsia, despertou o Senhor. Está em Esdra 1 ao 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa. O mesmo Deus que colocou o povo de Israel em cativo para aprender. Né? Você falou isso no Facebook. Deus faz o mal? Não. Ele permitiu que acontecesse uma correção para o povo dele, porque dentro daquela correção, quem era dele continuaria sendo dele, mas quem seria corrigido é aqueles que não é dele, e foram corrigidos. Muitos morreram na invasão, muitos morreram nos 70 anos, mas os dele ficou lá, passou pelo meio, e depois voltaram quando o Ciro voltou. Quando o Ciro foi libertar, eles voltaram para a terra. Mas quem já não era, morreu no meio do caminho. Então as provações às vezes acontecem para dar uma separada. Trigo e joio, né? Como que você sabe a diferença entre trigo e joio? É só na hora de você vai lá separar. Você colhe tudo, aí você vê se é trigo e se vai para o fogo. Se é trigo e se vai para o fogo. E Deus fez isso diversas vezes. Você tem vários fatos que... E endureceu o coração de Faraó. E fez os inimigos, os vizinhos atacarem, porque o povo estava desobediente. Então, conforme a declaração de Ciro, estava cumprida uma promessa divina dada através de Jeremias. Qual que eram as promessas? Todos os judeus seriam libertados. Voltariam para sua terra de Judá, caso quisessem. Ainda tem, caso quisessem. Teve gente que não quis voltar não, ficou na Babilônia ainda. Né?
Esdras 1:3. Receberam permissão para reedificar o templo. Né? Ciro permitiu que o templo fosse construído, aí vai o livro de Esdras, onde mesmo assim Esdras tem um trabalho lá com um povo que não quer que reconstrói, com os inimigos. Você acha que é fácil? Você vai voltar, mas não vai ser fácil. Vai ter um trabalho para você corrigir. Todas as despesas de construção poderiam ser tiradas do tributo. Então Esdras tinha financiamento do reino de Ciro para construir o templo. E os vasos sagrados foram entregues a Zorobabel, um sacerdote, o governador de Israel, que ele foi eleito governador de Israel. O reinado tinha caído tudo, precisava de um comandante, pegaram, Zorobabel, agora você é o governador e você cuida de Israel. E dos judeus pelo rei Ciro, para ser transportado de volta para Jerusalém. Está em Esdras 1:7. Então, para que serve uma oração? O que é uma oração? Tem 3 verbos, tem 2 no Antigo e 1 no Novo Testamento. Eu já não sou muito bom de hebreu, tá? Vou ler conforme está escrito aqui. Um chama tepila, do verbo palau, e no grego chama proseush. O que quer dizer? Oração é intercessão, invocação ao nome do Senhor. Gênesis 4:26. Aquele que invoca o seu nome, 1 Coríntios 1:2. É suplicar. Oração é procurar a favor, tornar-se agradável à sua face, curvar-se à adoração, aproximar-se, implorar e, por último, pedir. Pai nosso que está no céu, primeiro eu glorifico a Deus. Venha a nós o vosso reino, receba a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Então, submissão. O pão nosso que nos o pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, conforme, de acordo com o que eu faço com os outros. Não existe uma regrinha a oração. Então, não é de qualquer jeito. Jesus fala sobre o publicano e o fariseu. Lucas 18, 9 e 14. Lucas. E tem umas pessoas que eu vejo orando que eu lembro sempre disso aqui, sabe? Lucas capítulo 18, 9 ao 14. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Para quem que Jesus estava falando? Para as pessoas que confiavam nelas mesmas. Olha os detalhes da própria versículo fala. E disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. A primeira chinelada está aí. Vai tomar uma parábola porque você se acha. Né? Crendo que era um justo. Segunda chinelada. Ele acha que é justo, mas não é justo. E desprezavam os outros. Terceira chinelada. Em um versículo você já toma 3 chineladas de Jesus numa coisa simples. Você acha que é alguma coisa, você acha que é justo e ainda despreza o próximo. Tá, então vamos começar da parábola. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu sou o cara, tô aqui, nasci na Assembleia de Deus, setor 18, Vila Espanhola, do Ministério do Belém, sou 100 anos de Assembleia, tô quase patrimônio aqui. E não senta no meu lugar, ali aquela cadeira é minha. Já viram isso? Não, né? Eu estou inventando. E jejuo 2 vezes por semana. Você jejua 2 vezes por semana? Não, eu jejuo 2 vezes por semana, então eu sou melhor que você. E dou o dízimo de tudo que eu possuo. Ó, não falta dízimo, você vai ver sempre o meu dízimo lá e o meu é gordinho. Olha os valores dessa pessoa. Ela está fazendo isso para a obra ou ela quer aparecer? A minha mãe me ensinou
Eu não achei isso na Bíblia ainda, mas eu acho que é um conceito dela. E é muito útil. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não sei se isso é bíblico, tá? Eu acho que é. É bíblico, né? Eu só não lembro. Minha mãe sempre falou: o que a mão direita faz, Evangelho de Mateus. a esquerda não precisa saber. Para quem que eu posso? Para quem que eu preciso orar? Para Deus. Para quem que eu preciso provar que eu sou justo? Para Deus. Para quem que precisa saber que eu estou fazendo boas obras? Para Deus. O resto, para nem saber se sabe ou não sabe. Você precisa saber quanto eu dou de dízimo? Ou se eu não dou? Não. O publicano, porém, estando em pé e de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Detalhe, ele estava com vergonha. Ele não queria levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Vou parafrasear segundo Vinícius /2020, um post que ele fez. Deixe a Bíblia te confrontar. Permita-se ser confrontado. Quem entende a palavra sabe que é um miserável. E que se não for a graça, você não é nada. Quando você realmente entende a palavra, que ela chegou, entendeu, você fala assim: nossa, entendi. Você fala: meu Deus do céu, eu mereço o inferno. Porque eu ofendo a Deus com as minhas atitudes, eu ofendo o Espírito com o meu jeito de viver. Então eu não sou digno de nada, sou digno de morte. A pessoa que entende o Evangelho é igual esse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Por mais que eu tente, que nem Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que não quero fazer, isso eu faço. É um conflito. E é diário. O cristão sabe disso. Agora, quem você acha que está salvo, que é justo, que está tudo, é o outro, o fariseu. Né? Aponta um dedo para fora e tem 4 voltados para ele. Então, quando orar, não seja igual o fariseu, seja igual o publicano. Senhor, eu tenho dificuldades. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo resolver isso. Buscar sabedoria, Tiago fala isso. Buscar sabedoria. Senhor, eu não tenho como conseguir esse emprego. O que eu preciso fazer para ter um emprego igual esse? E o Senhor vai mostrar. Diversas vezes eu falei: eu gostaria muito de ganhar 20 mil reais. Ah, você quer ganhar 20 mil reais? Um salário de um DPO, que é um Data Protection Office. Aí o nome já até é difícil de falar. Ele tem que ser fluente em inglês. Você é fluente em inglês? Então vai estudar inglês. Ele tem que ter 5 certificações. Graças a Deus, estou buscando. Por quê? Deus já me mostrou uma trilha. Eu estou tentando buscar esse caminho. Isso é meu, particular. Existem outros caminhos. Senhor, eu quero fazer isso. Você quer? Para chegar lá, tem esses daqui para fazer. A sabedoria que quer Deus te mostrar isso. É que nem minha filha. Minha filha quis fazer programação. Tem 7 anos. Falei: filha, você pode fazer programação? Pode, mas é esse de desenho, que leva quadradinho para cá, quadradinho para lá. Ah, mas pai, o Miguel tem 11, está fazendo outro tipo de programação. Falei: tá, mas ele tem 11 anos e ele já está no 7º ano da escola. Ele já aprendeu matemática mais do que você. Em programação é pura matemática. O pai dele, meu irmão, é engenheiro da computação. Dedicou 5 anos estudando para ser engenheiro. É outro nível de programação. No entanto que ele programa para o banco. Você quer chegar lá? Você tem que passar a trilha. Buscar o conhecimento. Conhecimento tem seu preço. E como a Provérbios fala, gaste tudo que você tiver em busca do conhecimento. Vamos buscar esse versículo? Acho que está em Progaste. Provérbios 23, 23. Deixa eu ver se é esse. Isso, esse mesmo. Provérbios, lê comigo, hein? 23.
Olha como tudo está escrito na Bíblia. 23. Compre a verdade, e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Você tem que comprar, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás. Deus dá o sol para justos e injustos. Então, Daniel tinha uma vida porque ele foi atrás. Você ter uma vida de santidade não é simples. Tem um preço a ser pago. Pregar no púlpito não é simples, tem um preço a ser pago. Ensinar não é simples, tem um preço a ser pago. Tem um preço muito alto a ser pago, não é de graça. O céu é tomado à força. Agora vamos inverter. Quando Deus não ouve oração, tem 21, mas vou trazer só 2. A oração é contrária à vontade de Deus. Tem gente que briga com o Espírito Santo. Tem gente que tem a petulância, eu ia falar isso, mas tem a petulância de brigar com o Espírito Santo. E não percebe que está brigando. O Espírito Santo não quer aquilo, já falou que não quer, não é a vontade dele, não é o jeito dele, não é da forma dele. A pessoa, mas eu quero, parece criança birrenta, eu quero. Ele, não. Como um pai sabe o que é bom para o seu filho, você tem que falar. Acho que eu falo mais não para minhas filhas do que eu falo sim. Eu falo tanto não que a Isabela pergunta, peço uma coisa para ela e já fala não para mim. Porque ela ouve tanto não, ela está devolvendo não. Deus não responde a oração contrária à sua vontade ou requisito que expressa a Bíblia. 1 João 5,14. 1 João 5,14. Estou terminando, Sérgio. É essa a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Inverte o versículo. Se não for na vontade de Deus, ele não ouve. Simples assim. Como é a vontade de Deus? Pergunta para ele. Ora para ele. Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? O que o senhor quer que eu faça? Qual é o caminho? Eu quero ser isso aqui, o DPO bonitão aí que ganha 20 mil reais. É isso que o senhor quer para mim? É isso que o senhor permite para mim? Ou o senhor quer que eu seja realmente isso aqui? Então me ensina esse caminho. Meus olhos materiais, eu vejo o que está no alcance do meu olho, porque tem uma metragem só. Eu só vejo isso aqui, ó, que está no meu redor, 360, o que eu vejo. O senhor vê amplamente. Espaço e tempo. Eu só vejo limitado, ele vê amplo. Não discuta com quem vê amplo. Não vai dar certo. Né? Você já teve essa sensação que seu filho vai ter? Assim, seu filho está vendo aquele probleminha ali, você já está vendo aquilo que vai causar na vida dele. Na frente, porque baseado nas suas experiências, assim, ó, se você não estudar matemática, você não vai passar na prova lá, você vai ter grandes dificuldades. A Bíblia condena a ganância, que é incentivada pela jogatina. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então Deus não responderá se você orar para ganhar na loteria. Ah, mas é só uma fezinha. Para quem é a fé? Você confia em Deus que Ele vai te dar o seu sustento, como pregado por Paulo. Paulo pregou aquilo. Mas essa palavra é para crente, não? Para crente é, para cristão não. Crente é. Só crê, só segue. Só segue, aquela multidão que segue Cristo. Eu conheci um vizinho meu, já é falecido, né? Crente tem um monte. Quase todos os dias ele dava uma passadinha lá na portinha, fazia jogo do bicho. Então, qual a confiança dele que Deus dá o sustento, que dá o pão nosso de cada dia? Qual é a confiança? Eu trabalhei 17 anos numa grande empresa e fiquei desempregado. Fiquei desempregado 7 meses. Eu falei assim, quer ver se realmente eu sou cristão? É agora desempregado. Porque quando eu estava ganhando um salário alto, é fácil. Agora,
Eu tenho que mostrar confiança que eu confio no meu Deus que vai deixar pão na minha mesa. E faltou pão? Não faltou pão. Em pouco tempo fui recolocado e um dia conto testemunho que eu não procurei a empresa me procurou. E num sábado. Você já fez entrevista de emprego no sábado? Irmãos, ou você confia ou não confia. Deus não é um gênio da lâmpada. Você não vai pegar a Bíblia, né? Ou faz aquele lá, né? Pega a Bíblia, abre, né? Para quem está online não está vendo, mas é como se você abre a Bíblia e põe o dedo assim com o olho E fechado, a né? caixinha de promessa também. A minha avó tinha essa caixinha da promessa, eu só me lascava com essa caixinha, porque só vinha maldição. Eu falei, vó, mas essa caixinha não gosta de mim. É um costume mais antigo. Minha avó tinha caixinha da promessa. Toda vez que eu tirava um versículo, o versículo era contra mim. Eu falei, olha, a minha avó, Deus está falando. Eu falei, vó, mas eu não fiz nada. Tira aqui. Não, e muito crente tem isso, cara. A pessoa não lê a Bíblia, ela tira o versículo cartomante gospel. Qual a diferença com o tarô? Você joga lá as bolinhas e vê o que está falando. É a mesma coisa. Você joga os versículos, pega um versículo, né? Joga pro alto os versículos e pega um. Aí Deus falou comigo. Aí quando Deus não fala, acho que esse aqui não. Né? Pega outro. Tá, Tiago 4:3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tem gente que acha que Deus é gênio da lâmpada. Te dou 3 desejos. 4, versículo 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ai, Jesus, eu quero tanto uma TV de 75 polegadas. É 3? 4. 4, versículo 3. Mas eu quero uma TV com 75 polegadas, eu quero uma 70. Você quer ter uma TV de 75? Vai trabalhar, vai estudar, para conseguir um bom emprego, para poder comprar uma TV de 75 polegadas, porque o Provérbios ensina isso. Você pode ter, não é um problema da TV. Mas, Aliás, se a TV da sua casa é maior do que a sua biblioteca, já é um sinal ruim. olha, ótimo conselho. Se a sua TV da sua casa é maior que a sua biblioteca, tem um filme muito bom, chama-se Mãos Talentosas, recomendo assistir. É uma mãe que foi fazer faxina na casa de um professor universitário e tinha um monte de livro. Aí quando ela viu assim ela viu o tamanho da casa, era uma mansão. E ela viu que só tinha livro, assim, um quarto de cima e embaixo de livros. E ela olhava, e ela vivia numa condição bem miserável. Aí ela achou uma multidão de livros, ela começou a organizar os livros. O que ela acha embaixo do livro? A televisão. Estava embaixo do amontoado de livro. Ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, ela arrancou a TV da tomada. Vocês vão estudar. E um dos filhos dela virou médico. Chama Mãos Talentosas. O filme é muito bom. Aqueles filmes gostosos para assistir com a família. Mãos Talentosas. Você está falando isso, eu vou ter estudado o ano passado. Pode falar. Netflix, só para saber se tem. Deixa eu ver aqui. A primeira coisa que a professora falou na sala de aula, ela falou assim, olha, vocês já têm idade, que tinha muita gente que era hoje, tinha muita gente que tinha idade já lá. Esse aqui, Falou vê. assim, Mãos Talentosas. ela falou mesmo assim, olha, a TV, ela é gostosa. Vocês chegam cansados do serviço. Vocês querem acabar mesmo? Se vocês observarem casas de pessoas ricas que passam na TV, não tem TV. Olha as salas dela. Se tem, está escondido em algum canto, mas olha as salas. Reparem, não tem. A média de livro americana, acho que é 42 livros por ano. A média americana de leitura. Quanto vocês acham que é do Brasil? Eu ouvi falar, não lembro, mas sei que é bem baixo, muito baixo, na verdade. Quanto você acha que é do Brasil? Pelo que eu vejo assim, de pessoas que a gente conhece ao redor, sem ser na universidade, eu acho que chega a ser menos que 1. 1,5. Por ano. O que chutar, porque... Um americano, em média, isso é uma estatística que eu li, se não me engano, em 2015, deve estar defasado. Tentar buscar essa informação mais nova. A média era 42 livros por ano.
faz as contas, dividido por 12, quantos livros por mês? É uma média de cada um livro a cada 3, 4 dias. Livros, disse mais de 100 páginas. Olha a diferença entre as nossas nações. O conhecimento, tanto da Bíblia como o secular, conhecimento em si nos faz crescer e não ser manipulado. Quanto mais você lê a Bíblia, menos você cai em heresia. Né? O cristão ele é incentivado a ler. Agora, né? Porque a gente ficou preso por uma cultura que não podia nem fazer faculdade. A gente fica em que ano foi essa cultura? A gente precisa falar essas coisas porque, assim, Sim. são coisas que abrem os nossos olhos para outras coisas que a gente tem a mente fechada até hoje. E você não podia ter conhecimento fora, você não podia, porque aquilo era profano, você não podia fazer faculdade. Se fazer teologia, então você vai desviar, você não pode. Eu ouvi nesse púlpito, aqui, eu cresci, estou 39 anos nessa igreja. Nesse púlpito eu ouvi que se você fizesse faculdade, você seria desviado. Eu ouvi que se você fizesse teologia, você seria desviado. E você não precisava estudar, porque Jesus estava voltando. A Bíblia não ensina isso. Se você ler o livro de Provérbios, ele fala, vá estudar. Está vivo? Vai estudar. Enquanto Deus te der, vai estudar. Por quê? Esse período de 70 a 80 foi um dos períodos que mais teve divisão na nossa igrejas. Onde começou a sair o neopentecostal, saiu aquela lá à direita, à esquerda, começou a ter uns movimentos, apareceu os movimentos estranhos, apareceu aquele movimento na Coreia que Jesus estava voltando e passaram vergonha. Pode ver, você teve 70 e 80 do maior índice de analfabetismo no Brasil, analfabetos. Os poucos que liam eram analfabetos funcionais, não sabiam interpretar e ensinavam dentro das suas dificuldades, até na boa vontade, mas não buscavam tanto conhecimento. E os que tentavam eram bloqueados. Criou-se muitas seitas e heresias a partir disso, e olha a consequência dos anos 90. As igrejas espalhou várias denominações, várias divisões e ramificações, e agora está voltando o ensino. Por isso que é uma das coisas que eu gosto da nossa igreja, é a escola bíblica dominical. Vou terminar, 5 minutos. Então, voltando. Deus não ouve aquele que ofende o propósito de fazer coisa errada. Eu vou fazer um assalto ali, faço o sinal da cruz, Senhor, me ajuda que eu vou só fazer uma correria. Você vai tomar tiro da polícia. Deus não vai ouvir a sua oração, porque você está fazendo coisa errada. Deus não é injusto, Ele não vai compactuar uma pessoa que está fazendo errado. Isso está em Isaías capítulo 1, versículo 15, fala assim, embora façais muitas orações, eu não as escuto. Isaías capítulo 1, versículo 15. As vossas próprias mãos se encheram de derramamento de sangue. Deus não ouve oração de quem faz coisa errada, a não ser oração de arrependimento, que é diferente. Senhor, me perdoa. Aqui é no sentido de oração, de querer alguma coisa em troca, me protege. Senhor, me blinda que eu vou trocar tiro com a polícia. O policial que está fazendo certo também está, Senhor, eu estou entrando, me protege. Quem você acha que ele está ouvindo? Naquela época que o PCC estava fazendo um monte de bagunça nas ruas, no Brasil, foi interceptado uma conversa deles, né, do PCC, pelo celular, e passou no jornal. E um falava como assim, graças a Deus caiu mais um. Graças a Deus caiu mais um. Falando de quem? Falando de um policial que eles mataram, né? Graças a Deus caiu mais um. É igual entrar no campo de futebol, fazer o sinal da cruz. Não tem sentido. Então, a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar seu povo, permitindo que outras nações retornassem a ajudar e reconstruísse o templo. É o síntese do tópico 2. Vou passar bem rápido para terminar. Então, Ciro foi um governador que foi profetizado por Isaías, e ele teve 200 anos antes dele nascer, ele foi profetizado, e ele fez o que era a vontade de Deus, ele reconheceu Deus, ele aceitou Deus como Criador, ele entendeu o papel dele na profecia, e ele refletiu isso nas suas ações. Libertou o povo, fez devoluções voluntárias. Você devolver ouro, você invade uma cidade por causa do ouro, né?
Porque você fortalece riqueza. Por que as guerras acontecem? É monetário, né? No Antigo Testamento, por que Deus mandava matar e destruir tudo? Porque Ele não queria que o povo de Israel fizesse guerra no sentido monetário. Então, quando Ele invadia um povo, Ele destruía tudo. Até eu falava, mas por que Ele matava vaquinha? Porque vaca naquela época era dinheiro. Então, Deus não queria que a tribo de Israel, que ia virar uma nação, se tornasse um guerreiro por dinheiro. E sim, ele estava conquistando a terra. Ciro devolveu voluntariamente os vasos. E 200 anos, como eu falei, em Isaías 45, versículo 1, ele foi profetizado. O que representa Ciro? Ciro é uma simbologia de Cristo. Ciro estava sendo profetizado que ele ia libertar o povo de Israel, é um exemplo que Jesus viria também e libertaria o povo de Israel. Só que eles não acreditaram nisso. E ainda estão esperando o Messias. Aí, segundo o Apocalipse, vai subir o outro, quando a igreja for tomada, arrebatada, não tiver mais o Espírito Santo for tomado. Por isso, assim, a primeira heresia que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, está errado nesse ponto. Não vai, porque o Espírito Santo não estará mais aqui. Como a igreja vai suportar algo sem o Espírito Santo? Não vai. Isso é bem claro no texto bíblico, não é o foco dessa lição, num outro momento a gente fala. Quando a igreja for retirada, o Espírito Santo subir com a igreja para as bodas do Cordeiro, aí não tem mais ninguém para atrapalhar, não tem mais os crentes chatos para ficar falando contra os movimentos que tentam fazer um governo único, vai vir um governo único. Aí vai reconstruir o terceiro templo, até está tendo uma novela aí que até achei interessante, mas não é muito igual à Bíblia, mas é interessante para ter uma linha. Onde vai construir o terceiro templo, eles vão dizer, esses são Messias. Aí a Bíblia fala que os olhos serão abertos. Aí eles falam assim, não, esse não é o Messias. Então virá a grande tribulação, 3 anos e meio. Então eles estão esperando. Ciro aqui representa Cristo. Representa que Cristo veio para libertar o povo. Mas o povo não aceitou. Continuam cativos. Continuam esperando o Messias. E ele vai voltar de novo com a igreja e fazer o grande fim. Então Ciro veio conhecer a soberania de Deus e ver que como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado. E por que a Bíblia fala de Ciro? Por causa da referência a Cristo. Então a lição de hoje conclui que os judeus retornaram para casa. O retorno para casa não era menos significante. Os judeus saindo do cativeiro, voltando para lá, não era menos significante do que os judeus saindo de Egito para Canaã. Tinha o mesmo significado. Imagina uma geração inteira você sendo escravo, uma geração inteira sendo cativo, de 80, 70 anos, é uma geração. Uma pessoa nascer lá dentro, né? Ou entrar criança, que nem Daniel, e com 85 anos ir. Então, não era menos significativo que o êxodo e sobre a liderança de Moisés. Aquele que tinha os olhos centrados em Deus esperaram a libertação e viram o cativeiro como instrumento de correção. Aquele que está fundamentado na Bíblia vê os acontecimentos e entende que é Deus falando e não entra em pânico. Todo mundo que me procura para conversar sobre algumas coisas fala assim, calma, é Deus falando, como ele já está falando de diversas formas. Todo mundo é poderoso, todo mundo é rico. Veio um vírus invisível, deixou todo mundo igual. Acabou com todo mundo. Estados Unidos, a África, lado mais pobre, tudo está na mesma condição. Matou do mesmo jeito. Quem é que está no controle? E também vai sumir e a gente não vai nem perceber. Como pode vir outras? Porque a Bíblia fala que tem diversas coisas que possam vir. Mal virou julho, já tivemos um tornado no Brasil. Uma bomba, né? Chamaram de bomba. A gente nunca teve isso. É Deus. Tudo na permissão, tudo está no controle de Deus. Então, quem está fundamentado na palavra está aguardando isso. Então, a próxima lição é despertamento espiritual, um milagre. Fernando, Pode falar. voltando ao assunto dessa quinta semana de Daniel, eu sei que é um assunto completo, né?
a aula não está encerrou, né? Pelo que eu entendo, os 70 semanas ele não se cumpriu na íntegra. A gente ainda está neles. Tá Só nele. que não é matematicamente como muitos tentaram fazer. O tempo é relativo para Deus. Aham. Então, Muita gente fala, mas de Adão até Noé levou 2000 anos, de Noé até Jesus levou mais 2000 anos, logo em ano 2000 aqui vai acabar. Estamos em 2020. Entendeu? Todos que tentam fazer contas matemáticas, a da moda agora é da série Dark, que a cada 33 anos o ciclo se repete, é a moda do momento. É de uma série do Netflix. A cada 33 anos, as pessoas tentam trazer significado, uma coisa que elas não compreendem. Está no controle de Deus. Jesus pode voltar numa terça-feira, 1h. Ou numa sexta-feira, às 5 horas da manhã. Pega todo mundo dormindo no Brasil, só vai pegar o... Não sabemos. Não sabemos. Então, assim, existe sim as 70 semanas de Daniel? Sim, estamos lá, sim, porque o reino do anticristo ainda não veio. E ele não vai aparecer enquanto a igreja estiver aqui. O dia que a igreja for arrebatada, saiu daqui, aí vão levantar. Quem vai ser? Vai ser quem o inimigo tomar posse. Então, assim, eu não acredito que uma pessoa está sendo formada para ser isso. Não. O negócio vai ser tão assim, sumiu, ele vai pegar um e falar, opa, vem cá, é você mesmo. E nem agora tem uma linha que fala que o Daniel Macron, lá da França, é o anticristo. Aí ele morre, amanhã vão falar que é outro. Não, tem gente que está querendo tanto ver um anticristo e não presta atenção que a Bíblia fala assim, a igreja vai ser arrebatada. Eu não estou nem aí para o anticristo. O meu trabalho é, eu quero ir na leva do arrebatamento. Na primeira onda. Eu não estou a fim de ficar na segunda, não. Certo? Mas mais para frente a gente fala sobre essas 70 semanas. Tem muita gente que especula muito em cima disso. A base do nosso do avivamento, então, que nós estudamos hoje é conhecimento e oração. Avivamento é conhecimento e oração. É o resumo de hoje. Aí a gente não cai nessas bagunças. Amém? Amém. Desde já eu quero agradecer também já ao nosso irmão Fernando, aos irmãos que compareceram aqui na Escola Bíblica e aos irmãos também que estão acompanhando pela internet, que estão pelo Facebook, né? Isso. Também quero agradecer. Faço os agradecimentos também ao nosso pastor Jeremias Borges, que é o nosso pastor setorial, nosso pastor local, pastor Dejailton. Quero agradecer a todos, enfim, que participaram dessa escola bíblica. Nós já vamos encerrar com a oração. Também eu quero convidar nosso irmão José de Almeida, que é o nosso irmão que nos ajuda aqui na Escola Bíblica Dominical, nosso auxiliar. E vamos estar orando e encerrando a Escola Bíblica. querido Jesus, somos gratos a Ti, meu Senhor. Sim, Aleluia, por esta manhã, esses poucos minutos, passando na Tua santa presença, Senhor, meditando na Tua santa palavra. Sim, meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Senhor, por tudo, Senhor, que foi nos concedido, Senhor. Nos leva, meu Senhor, para os nossos lares, meu Senhor da glória, nos dá graça, Senhor, para que nós, logo mais estejamos também aqui, de retorno aqui na Tua santa presença, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.